E hoje eu vou perguntar para vocês, que a Magali estava na aula quinta-feira. Não, e eu ainda fiquei falando mal de vocês na quinta-feira. Vocês já assistiram o vídeo? Eu falei várias vezes, eu falei assim, pois é, que essa coisa de aula gravada é muito bom. Não, eu falei, essa coisa de aula online é muito bom, mas a gente começa a gravar a aula e as pessoas aí não vêm mais, porque a aula está gravada. Eu não acredito. E nós preocupada, pensando, meu Deus, foi sequestrada no A gente Rio. ainda preocupada com a tua Meu integridade. Deus. Olha, que injustiça. Pô, ninguém vem mais na aula, porque só foram as gurias de outras turmas, acho que e a Magali, por isso que eu confundi, porque a Magali está em outra turma, né? A Magali já começou o curso uma outra vez. E aí eu digo, a Magali entrou, ninguém entrou. É que eu tenho dois grupos, vocês e o grupo do ano passado, não, do ano retrasado. A triste da foto no WhatsApp é muito parecida que eu coloquei no grupo, eu vou até mudar. Na verdade, eu não vou mudar, eu vou mudar o nome do nosso grupo, eu vou tirar aquele formação que quando eu boto formação, aqui me aparece um monte de grupo, e aí na hora de compartilhar, compartilhei o link com os outros grupos e não compartilhei com E vocês. a gente preocupada, a gente mandando mensagem uma para outra. Não, mas, pois Sim, é, que estranho. Mas será que a gente manda mensagem? Será que a gente não manda? O que que a gente faz? não, e aí o Daniel me mandou uma mensagem no início da aula e fez barulho, porque claro, fica fazendo barulho no WhatsApp do computador, né? Mas aí eu não abro. E aí fez barulho no meu celular, eu não tinha silenciado. E como ele mandou uma mensagem e fez barulho, eu silenciei. E depois eu não vi mais vocês, porque se eu visse entrando as mensagens, eu ia olhar e dizer, meu Deus, mas eu não. Dificilmente eu abro o WhatsApp depois que eu começo a aula, assim, senão eu meio que me perco, né? WhatsApp, chat, pá, isso, aquilo. Eu sei que. Pois então, aí eu queria aproveitar, já que eu falei mal de vocês lá pelas costas, queria dizer, vocês assistam aquela aula quando vocês puderem, porque eu queria fazer um tema de casa com vocês, um exercício, porque vocês vão ter que começar a fazer algumas coisas para a coisa ser mais efetiva para vocês, né? Porque senão tem que ter o vim de vocês, senão o aprendizado não é tão bom. Aí eu queria que vocês montassem, a Magali estava na aula, um relaxamento. E aquela aula foi a aula que eu falei exatamente os passos do relaxamento. Mas é uma aula super gostosa, que eu não me importo nada da gente fazer de novo outro dia. A gente pode até fazer no sábado, ou mesmo quinta-feira de noite, a gente faz de novo. E eu queria que vocês montassem, então, um relaxamento. Vocês podem montar escrito, gurias, ou vocês podem gravar. Eu não sou muito de escrever, assim, eu escrevo, mas enfim, às vezes eu até escrevo. Eu vou, não garanto hoje, porque eu vou sair depois da nossa aula, mas mais tardar segunda-feira eu vou compartilhar, mas se vocês quiserem já olhar, lá naquela lista do Spotify, que tem vários podcasts, que são aulas nossas, aulas de outras turmas, tem alguns relaxamentos. Tem um relaxamento com Ganesha, que a gente vai estudar deidades. A gente até ia estudar deidades esse sábado, mas eu achei que era mais proveitoso a gente fazer mais prática. Então, a gente vai estudar deidades, aí tem relaxamento com o Ganesha, que é uma deidade super conhecida, aí tem relaxamento do lugar de calma e paz, que na verdade é o coração da pessoa. Tem algumas meditações e relaxamentos gravados lá naquela lista do Spotify de podcast. Então, eu queria que vocês pensassem num relaxamento, se vocês tivessem que conduzir, para quem já faz ou para quem já até usa em outras terapias, se vocês tivessem que conduzir algum relaxamento, como é que vocês fariam? Usando aqueles preceitos básicos do yoga, né? Mas aí lembrando que ali até durante aquela gravação eu falo, o yoga ele tem um passo a passo, eu pego de um livro que é um livro espanhol que eu não sei para quem emprestei e eu perdi, é uma pena, que é Claves do Yoga, de Raja Yoga. Raja, a tradução seria real. Então, é um Hatha Yoga, mas é um Hatha Yoga que eles usam mais exercícios meditativos
e muito exercício de relaxamento, que é o caso do Yoga Nidra. E aí, ele tem uma sequência de passo a passo que eles usam, principalmente em retiros. Eles usam relaxamentos maiores, mais efetivos, quando a pessoa está em retiro. Fazendo retiro, assim, não precisa ser grandes retiros, retiro de final de semana, de feriadão, quando a pessoa faz. E aí, até na aula, eu até comentei, ó, algumas coisas a gente não usa em aula. Por exemplo, sensações opostas. Quando a pessoa está em relaxamento, tu pensa, pede, né, para a pessoa pensar, sentir, perceber uma sensação de peso, que é fácil, ó. Sente o teu corpo pesado no chão, na poltrona, ou na cadeira, onde ela estiver fazendo relaxamento. Aí a pessoa sente, aí tu conduz um pouco, né? Ó, sente os teus músculos soltando, sente a gravidade te puxando para baixo, sente o corpo pesado. Agora traz uma sensação de leveza, sente o corpo leve, como uma pluma, nananana. Isso a gente usa em aula de yoga, tranquilo. Na apostila de vocês até está escrito, e no PowerPoint daquela aula eu até risquei. Uma técnica que se usa, mas é mais quando a gente está em retiro, quando a gente está em final de semana de prática, é trazer sensações mais emocionais opostas. Isso faz, primeiro, um treinamento que a pessoa começa a perceber como o corpo reage apenas quando ela pensa em alguma coisa ruim. E aí tu diz para a pessoa, pensa numa situação ruim, numa situação que te deixou triste, ou que te deixou com raiva, ou que, enfim, uma situação ruim. Aí tu direciona. Aí a pessoa pensa. Agora pensa, visualiza uma sensação boa. Aí a pessoa pensa numa sensação boa. O que que ela sente? Pensa numa pessoa que tu ama, pensa num momento bom da tua vida, barará. Isso é o tipo de coisa que a gente não usa aula. Então, eu estou falando tudo isso para quê? Que vocês, para fazerem um relaxamento de final de aula, vocês não precisam seguir todo aquele passo a passo que eu dei quinta-feira à noite e tem na apostila de vocês. Vocês podem usar só algumas etapas do relaxamento. Por exemplo, as primeiras, que é soltar o corpo no solo, suspirar, elevar um pouquinho o corpo do solo, e aí lá na gravação eu dou mais alguns outros exemplozinhos. Depois fazer uma rotação da consciência pelo corpo. Resumindo, quando vocês tiverem tempo, assistam aquela gravação, não precisa ser para o sábado que vem, acho que sábado que vem a gente tem aula, tem que olhar aqui no calendário, mas acho que sim. A gente vai colocar, tipo, 15, 20 dias, vocês montarem um relaxamento. Quem já tiver o seu relaxamento antes, pronto, maravilha. Pode mostrar para mim, pode gravar, pode mandar para mim, ou pode oferecer aqui na aula, para todo mundo fazer. Todo mundo deita e a gente faz os relaxamentos. É legal, sabe? Na hora que a gente faz é que começa a faltar as palavras, começa a faltar o que dizer, é só na hora que tu bota em prática que tu percebe, ah, não, entendeu, entendi, mas o fazer mesmo, tu tem que treinar a fazer um relaxamento. E o relaxamento tu pode usar em vários momentos, né? Até em coisas de... O pessoal usa muito nessas reuniões de trabalho, né? Se conduz muito o relaxamento da pessoa sentada e tem efeitos muito bons, assim, produtivos para a questão de como a gente vai continuar se relacionando naquele nosso ambiente de trabalho. Então, às vezes, dá até para desligar, né? Não deixar sempre o link na prática de yoga. Então, o relaxamento é muito, muito precioso, tá? Esse é um tema de casa. O outro tema de casa, fala, Sabrina, levantou a tua mãozinha. Qual é a página da apostila que tem essas técnicas de relaxamento? Para aí que agora é o mais fácil a gente olhar no WhatsApp de vocês, porque a apostila que eu tenho impressa aqui é a apostila, não é igual a de vocês. Mas não precisa ser agora, Carla. Mas é onde tem Yoga Nidra. A gente olha aqui, depois eu já pesquiso aqui na apostila online mesmo, eu já te mando. Aqui no meu, até tô com a página aberta, é 220, mas não deve ser 220 na de vocês, mas deve estar ali por perto, tá? Que é a minha que eu tenho impressa. Vamos olhar aqui
o outro tema. Deixa eu até botar o 220 aqui para ver se é o que aparece. Para aí aqui. Eu acho que na de vocês eu não lembro se eu mudei a ordem, não. Aqui 220 ainda dá mudras. Se eu botei depois dos mudras ou antes dos mudras. Normalmente eu acho que é antes dos mudras. Ou é o final da apostila, porque é o final da prática, mas também pode ser. É, achei. Aqui, ó. Começa na página 232. Yoga Nidra, o sono consciente. Aí vai começar com aquela primeira aula que fala das... São 2 quintas-feiras, né? Fala das ondas, uma parte mais científica. E aí, mais adiante, ó, ali na página 235, é que vai começar exatamente como se montar um Yoga Nidra. Ó, ali aqui, ó, na 235 tem ali, ó, elementos do Yoga Nidra. Preparação, relaxamento prévio, sankalpa, rotação da consciência. Aí aqui na apostila ele vem explicando um pouquinho, né, de cada um. Lá no PowerPoint eu fiz um resumo, mas é o que está aqui também, mas está mais resumido. E aí na aula eu comentei isso aqui tudo. Não é difícil, é bem tranquilo. Bom, quando vocês conseguirem, a gente começa a compartilhar os nossos relaxamentos aqui. O que eu queria pedir um outro tema para vocês, um outro homework. O que é? A gente vê mudras. Mudras, gurias. Mudras ou mudras. Aí vocês vão me perdoar porque eu não estudei, ainda prometo que eu vou ver. Em sânscrito, como se escreve, para ver direitinho se a gente fala mudras ou mudras, tá? Aí depende de como transliterou, na verdade eu tenho que pegar em sânscrito, com as letras em sânscrito, para ver como é que se diz. Deixa eu ver qual é a página que começa. Página 213. Mudras, gurias, é uma prática muito, muito, muito importante, muito sutil. Só que o que acontece? Via de regra, a gente vai colocando gestos com as mãos. Os mudras, eles também podem ser com o corpo, tá? Tem algumas escolas de yoga que vão dizer que existem mudras com o corpo, mas via de regra, mudras ou mudras são gestos com as mãos. A gente vai colocando os mudras na nossa prática de yoga depois que a posição do corpo e a respiração já estão alinhados. Então, dificilmente tu entra já dando uma aula de yoga, já fazendo milhões de mudras e coisas loucas, porque a pessoa não está nem conseguindo alinhar os braços e já tem que juntar o dedo esse com o dedo aquele, não sei o que, parará. Mas ela é uma prática que trabalha muito canais de energia, ela é uma prática muito tântrica, ela sutiliza os efeitos da nossa prática de yoga. Então, é muito precioso tu colocar gestos com as mãos. Depois, quando a gente for começar agora a fazer essas trocas de mudras, a gente fala mais sobre isso. Senão não vai sobrar tempo para as outras coisas. O que eu quero de tema de casa de vocês? Cada sábado, vocês escolham e pode repetir, não tem problema que dê repetição. Escolha um mudra. Aqui a gente tem várias fotinhos de mudras aqui na apostila. Ué, por que até saiu do lugar aqui? Não sei, mas enfim, deve ter saído da de vocês também. Uns mais fáceis, outros mais simplinhos, tipo esse aqui, ó, Vayu Mudra, que é o que a gente vai falar hoje, Vayu, que são Vayu, a tradução é vento, mas são os ventos internos, então eles estão querendo dizer de como se move o prana de uma maneira mais ampla dentro do nosso corpo, são 5 pranas básicos. Vayu, então, é o gesto, o mudra, dos ventos internos, que é flexionar
o indicador e segurar com o polegar. Eu, por muito tempo, particularmente, a gente faz muito. Agora a gente vai falar de pranayama, né? A gente faz muito polegar e indicador ligando assim, né? Chama Jnana Mudra ou Tim Mudra, faz com as duas mãos, né? Todo mundo já viu esse gesto aqui. Mas Vayu Mudra, ele é um pouco mais intenso para a gente usar em exercício respiratório. É muito interessante. O que eu quero que vocês escolham qualquer mudra que tem aí na apostila, ou se vocês acharem algum outro mudra, sei lá, de dança indiana que vocês gostam, ou de algum outro mudra que vocês já usem em alguma outra prática, e tragam para a gente compartilhar, cada uma compartilha um mudra por aula, porque senão vai ficar muito maçante a gente passar um dia aqui, uma manhã vendo mudra, todo mundo vai esquecer tudo, e o legal é assim, tu pega um que tu goste, tu faz, tu coloca na tua prática, tu acha um asana que fique legal, que tu consiga fazer, mesmo que seja sentada, sei lá, em pé, e a gente compartilha aqui, tá? Então, escolham um mudrazinho e sábado que vem, cada uma mostra um mudra e que se quiser eu mostro aqui na apostila, a gente pode ler junto, mas só diz, ó, eu gostei muito desse mudra porque, enfim, é o que a gente mais usa. O que que é esse mudra? Qual é o nome desse mudra? Né? Qual é o significado? Se não tiver na apostila, né, por favor, sintam-se à vontade para pesquisar. O que está na apostila eu tirei de um livro de mudras, que eu nem sei se eu deixei para vender lá em Porto Alegre, não lembro, lá no UNA, mas eu não estou mais com ele aqui. É um livro fininho de mudras, eu acho que eu não estou mais com ele aqui. Ele não ficou comigo, só se eu emprestei para alguém. Tá? Beleza? 2 teminhas então. Então vamos lá. Eu queria começar falando, vocês já estão meio carecas de saber disso aqui, mas só para a gente contextualizar, a gente vai falar de pranayama, a gente vai começar a estudar todos os pranayamas, não são muitos, não vai dar para ver todos hoje, é óbvio, que a gente tem na apostila, que são os exercícios respiratórios básicos. Só para a gente relembrar, aqui na página 204, pranayama já é, a palavra mesmo já fala, é um trabalho com a energia. Então, só para a gente relembrar, para o yoga, desculpa, a gente tem 3 canais básicos de. A gente fala, na verdade, o certo seria dizer caminho, tá? Mas pode-se dizer canal, porque eles traduzem nadi ou nadi como canal de energia. A gente tem 3 nadis básicos para o Hatha Yoga, que o Hatha Yoga trabalha, que é o canal principal, nasce na base da nossa coluna, na base do períneo e sobe até o alto da cabeça, seguindo o caminho da nossa coluna. Esse se chama Sushumna Nadi, ou alguns professores falam Shushumna Nadi, tá? Depende como está grafado esse primeiro S, se ele vai ter um som de X ou se ele vai ter um som de S mesmo. Sushumna Nadi é o canal principal, Sushumna. Aí a gente tem um canal que ele pega mais o lado direito do nosso corpo, porque ele nasce na base do chakra básico, ele nasce pelo lado direito do chakra básico. Essa foto aqui não mostra perfeitamente, porque os canais, eles vêm se cruzando toda hora. Aqui ele bota só 2, 3 cruzamentos, né? Mas eles se cruzam a todo momento, o canal direito e o canal esquerdo. Canal direito, que é o da energia Pingala, se a gente for fazer relação com um termo, Pingala é sânscrito, né? Com um termo que a gente está mais acostumado, que é mais famoso, tipo Yin e Yang. O Pingala seria o Yang, é uma energia mais ativa. Quem é que lembra? A gente já falou sobre isso aqui, é uma revisão. Quem é que lembra qual é o veneno da mente que mais obstrui esse canal?
de Pingala, dessa energia mais extrovertida. Bem fácil de lembrar. Lembra, o lado direito do teu corpo, a tua fossa nasal direita está passando esse canal de energia. Quando chega aqui no ponto entre as sobrancelhas, esses canais se unem e só sobra o canal central, até o topo da cabeça. É uma energia mais ativa. Qual é o veneno que mais obstrui esse canal? É uma emoção, é uma sensação. Alguém lembra? A raiva, tá? Lembra que é uma energia píngala, é uma energia mais ativa. Quando, às vezes, quando há muita atividade, é normal que isso se exacerbe e acabe caindo numa questão de agressividade, de raiva. Então, um dos venenos que corre e interrompe esse canal, obstrui, é a raiva. No lado esquerdo, é uma energia mais yin, que para o sânscrito é ida, é uma energia mais introspectiva. Na apostila de vocês, ele até fala de uma energia mais mental. Eu hoje não, quando eu coloquei isso, eu peguei do livro, eu hoje não usaria tanto isso, sabe? Ele fala aí na apostila que o canal direito seria uma energia mais vital, de vitalidade, e o canal esquerdo, mais lado esquerdo do corpo, uma energia mais mental. Tanto isso, não dá para. Eu acho que simplifica demais. A gente já vem simplificando, e aí eu acho que simplifica demais. Ela é uma energia mais passiva, ela é mais yin. Qual é o veneno que corre nesse canal e que obstrui ele? Mais passivo, mais yin. É o apego. O apego a pessoas, apegos materiais, enfim. Então, o apego é o que obstrui muito esse canal. O que que acontece? Quando a gente faz yoga, a gente tenta ao máximo equilibrar esses dois canais. Que é isso, qualquer pessoa que fez engenharia elétrica, física, sabe. Quando a energia se equilibra, eu tenho dois fios, eu tenho dois conduítes aqui correndo. Cada um vem numa frequência, estão correndo aqui do meu lado assim. Se essa energia, vamos dizer, a eletricidade da nossa casa, se ela entrar na mesma frequência, ela para de correr aqui do lado. Se ela tiver um canal que ligue aqui no centro, um fio, ela vai vir para o centro e elas vão se unir. Então, sempre quando a energia se equilibra e entra na mesma frequência, no mesmo potencial, ela vem para o centro, ela deixa de ser separada, ela se une. Quando a frequência ela está um pouco separada, ela sempre tende a se dividir. Então, o yoga sempre vai tentar equilibrar essa energia extrovertida com uma energia mais introspectiva. No equilíbrio, ela entra no canal central. Essa subida da energia do canal central é o que dá aquela sensação de felicidade, de bem-estar e tudo mais aí que a gente sente quando faz yoga. Revendo, só porque aí a gente contextualiza e vocês ficam com isso na mente, o quanto importante é exercício respiratório, além de ser muito importante para a parte fisiológica do corpo, quanto importante é energeticamente. Para o yoga, para o Hatha Yoga especificamente, que é o que a gente faz, existem 3 bloqueios no canal central. Um bloqueio nessa região do períneo, aqui na base da coluna, no chakra básico. Um outro bloqueio na região do coração, que aqui está representado por essa bolinha verde, o Anahata Chakra, e um outro bloqueio aqui entre as sobrancelhas, o Agnya Chakra. A gente tem esses 3 bloqueios, que até são bloqueios, poderia se dizer, naturais. Aqui na página que é essa aqui, 205 de vocês. Aí ali diz, ó, isso a gente já viu, tá? Brahma Granthi, lembra que Granthi é bloqueio, é selo, é nó em sânscrito. Então, ali a gente tem o primeiro bloqueio na base da coluna.
situado na região do Muladhara Chakra, é produzido pelo apego aos prazeres físicos e ao mundo material. Sempre lembrando, a gente não nega nenhum prazer, a gente não deixa de querer ter as coisas e tudo mais, mas a gente não move a nossa vida só para isso. Essa é que é a questão, quando o que te motiva, quando a tua energia da tua vida, ela está movida. E tudo bem, assim, tudo bem entre aspas, né? Mas tem pessoas que não têm nenhum outro conhecimento a não ser tocar a vida para, enfim, pagar as contas, comprar as coisas e viajar. Não pensa em nada mais transcendental. Então, isso que acontece. A pessoa nunca vai ter essa subida de energia, ela nunca vai ter um potencial mais amplo da mente dela, porque ela está muito focada nessa coisa material. Está um pouco relacionado com o egoísmo, com os desejos mundanos, né, hedônicos, e predomina qualidades tamásicas. Isso a Sabrina pode falar melhor do que eu. Tamásico é tudo aquilo que o Ayurveda está muito baseado nisso, né, Sabrina? Tamásico é aquilo mais parado, mais pesado, falando de forma bem simplificada também. Então, aqui ele dá como exemplo tamásico negatividade, ignorância, preguiça. Fala, Sabrina, quer falar alguma coisa sobre tamásico, os três gunas? Não, não, é que tu me chamou, eu fui olhar. Não, aí temos a mente rajásica, que seria o oposto, né, da introspecção. Uma mente muito agitada, né? Então, aqui esse é o bloqueio básico, que a energia não sobe. O segundo bloqueio, que está no coração, que ele chama de Vishuna, Vishnu, né? Que é uma deidade, Vishuna Granti, está relacionado com apego emocional a pessoas e coisas. Aí é aquilo, né, gurias? Quem tem filho, quem tem pessoas que ama, que todo mundo tem filho, casualmente, né? É muito difícil a gente não se apegar. Mas, pelo menos com o que a gente conseguir não ser apegado tanto, por exemplo, eu não gostaria de perder o meu celular, mas por questão de que todo mundo acha que é isso, né? Por questão de que perder o celular, a vida da gente está dentro do celular, basicamente, né? Tudo, né? Qualquer coisa, assim. Desde um cartão de embarque de aeroporto, até carteira de motorista está aqui agora também. Mas eu, por exemplo, já tenho sempre um celular simplinho, nunca vou botar 10 mil reais no celular, até porque eu não tenho esse dinheiro para botar num celular. Mas até para não criar um apego, puxa, porque eu não ia querer perder o meu iPhone de 12 mil reais, entendeu? Nada contra quem coloca, por exemplo, a minha filha não tem um iPhone de 12 mil, mas tem um iPhone bem bom também. Eu brinquei muito, tirei muito sarro da cara dela quando ela comprou um iPhone, dizendo que ela tinha virado burguesa, não sei o quê, patizinha, fiquei, porque ela é toda assim meio riponga, meio... É uma riponga diferente, né? Porque ela trabalha com área de TI, mas ela tem um jeito diferente de ser. E aí não cai para Patricinha. Mas quando ela comprou o iPhone, eu brinquei muito com ela. Mas o que que acontece? Esses apegos a coisas materiais, a gente deveria tentar aliviar um pouquinho. Então, eu já nem compro um celular muito caro, porque senão eu vou ser mais apegada ainda. Tipo isso, sabe? Esse apego às pessoas já é tão difícil, pelo menos as coisas materiais a gente deveria levar um pouco mais leve para que o coração abra, aí a energia passa. O último bloqueio é aqui, entre as sobrancelhas, tá? No Agnya Chakra. Ele chama de Rudra. Rudra pode ter uma tradução como um eu, como demônio. Então, é aquele apego, aquele bota aos poderes psíquicos. A gente já falou isso, né? O yoga, ele começa a te dar o que em sânscrito a gente chama de siddhis, que são os poderes paranormais. Poderes paranormais, de adivinhar, de não sei o que, não tem problema nenhum. O problema é que se cria um apego de um eu que faz e pratica yoga e faz outras técnicas tântricas para ter isso, para ter esses poderes. Mas basicamente é o apego ao eu, esse eu assim que a gente é muito preso, tem que pensar que algum dia a gente vai ter que abandonar esse eu. Então talvez não fosse muito
inteligente a gente defender tanto, 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 tanto esse eu. A gente deveria aliviar um pouco, né? Esse apego ao nosso eu. Basicamente é isso. De canais, aqui ele vai falar de canais de energia, que a gente já falou. Aqui é aquele sábado que a gente falou sobre prana, ele explica sobre o que é prana, aquela energia da vitalidade, uma energia inteligente. Foi um sábado que a gente falou sobre prana. E aqui ele entra em pranayama, mas aqui, para aí, que eu quero ir para vayus. Vayus, deixa eu pegar a paginazinha do vayus aqui, que são os ventos internos. Antes da gente ver vayus, página, aqui que é importante, gurias, para quem quiser anotar, página 209, vai começar pranayama. Aí ele fala das 4 etapas da respiração. Puraka, Rechaka, Kumbhaka, e faltou uma, né? Que são 4. É essa que faltou que vocês têm que anotar, que é super simples, né? Eu vou escrever no chat aqui. Então vamos lá, a gente tem feito muito respiração quadrada. Eu dei nas últimas aulas, dei lá naquela aula domingo, para quem foi. Para o yoga, relembrando, a gente também já falou isso. A gente tem 4 etapas. Inspira, enche os pulmões de ar, chama puraka, puraka. Retém o ar nos pulmões, chama kumbhaka, é a terceira aqui na apostila. Esvazia os pulmões, chama rechaka, e fica sem ar nos pulmões, que é o que está faltando para vocês, que chama shunyaka, que eu vou escrever aqui no chat. Ó, então, o que vocês têm que acrescentar aí é que a gente não colocou na apostila. Não sei por quê, porque todo ano eu lembro disso. E aí eu vejo que eu não coloquei. Shu, vou escrever aqui. Shunyaka. Shunyaka. Retenção com os pulmões vazios, sem ar. Então, as 4 etapas. As mais conhecidas, Kumbhaka, é bem conhecido, retenção com os pulmões cheios de ar. Por que é tão importante Kumbhaka e Shunyaka, as retenções? Tanto Kumbhaka com os pulmões cheios de ar, como Shunyaka sem ar. Porque para o yoga, quando tu para a respiração, tanto com ar ou sem ar, a energia também entra no canal principal. Isso a gente também já falou. Então, 4 etapas da respiração. Vamos voltar aqui para a apostila. Aí ele fala da respiração completa, aqui bem basiquinho, né? Essa parte aqui é bem legal de ler depois, gurias. A gente já falou bastante isso, aí depois se vocês quiserem dar uma aprofundadinha, aí vocês dão uma lida aqui. Vamos falar dos 5 pranas em nosso corpo. Eu até compartilhei com vocês lá no WhatsApp uma fotinho. Vou compartilhar aqui também, só para ficar na gravação. Opa, opa. Ó, dos 5... Para aí, que aqui só eu tô vendo, né? Ó, aqui. Basicamente, a gente tem
5 maneiras que a energia permeia o nosso corpo. Acho que é uma palavra mais bonita. A gente tem duas, das 5. Se vocês só quiserem aprender duas, tem duas que são importantes. E que dá uma confusão, porque o nome é prana também. Aí a pessoa fala de prana, vocês têm duas energias importantes, prana e apana. Aí quando fala prana, a pessoa pensa no prana todo. Não, prana é uma das energias, é uma das maneiras que a energia se divide no corpo. Eu comecei o nosso encontro hoje falando de apa, né? Lembra? Apanasana. Prana é uma energia que nasce na nossa cintura, na região aqui do umbigo, e sobe para o alto da cabeça, tá? Depois tem mais uma subdivisão, mas se tu quiser saber só duas, sabe só essas duas. Uma energia nasce aqui na região da tua cintura, altura do teu umbigo, e sobe. Ela é responsável pela nossa respiração, principalmente. Por isso que ela tem o nome de prana, tá? E a gente tem uma energia que chama apana, que eu falei hoje, quando a gente dobrou os joelhos, deitadinha no colchonete, botou as mãos nos joelhos, fez o círculo ou aproximou a cabeça dos joelhos, a gente estava trabalhando com apana, é uma energia para baixo. Basicamente, se tu quiser dividir a gente em duas energias, a gente vai ter esse prana que sobe e esse apana que desce. Apana é muito responsável pelos nossos movimentos, pelas nossas atividades fisiológicas de excreção. Xixi, cocô, menstruação, energia das pernas, tá? Quando a gente faz bandhas, a gente está fazendo com que a energia que ia descer, o apana, que ia descer lá para a pontinha do teu dedo do pé, quando tu sobe o assoalho pélvico, tu pede que o apana vá para cima. Quando tu baixa o teu queixo ou leva a língua no céu da boca, tu faz com que o teu prana vá para baixo. Então, a energia que ia subir e a energia que ia descer, tu inverte e ela vem para o centro do teu corpo. Por isso que o yoga ele deveria dar um grande plus de vitalidade. Teve um sábado, que eu acho que foi o sábado de prana, que a gente falou que para o yoga eles dizem assim: você recebeu uma quantidade pré-determinada de respirações. Esse é o tempo da tua vida. Isso é uma maneira de falar, uma metáfora. Mas o que eles dizem é assim: todas as filosofias do Oriente falam a mesma coisa de maneiras um pouquinho diferentes. Você tem, cada uma de nós tem uma quantidade de energia para um determinado período de vida. Isso não vai mudar. Agora, o que acontece é que a gente pode gastar esse nosso tanque de combustível mais rápido ou mais devagar. A gente não consegue repor, por exemplo, eu não consigo aumentar a minha quantidade de respirações se eu seguir essa metáfora do yoga, mas eu consigo respirar mais devagar. Eu consigo gastar essa energia que era para eu durar 97 anos vivendo de uma determinada maneira, eu consigo estender ela para 105 anos. O yoga sempre vai tentar fazer isso. E quando ele faz essas inversões de energia, ele está fazendo como se ele desse uma potencializada. Agora me veio uma palavra, enfim, que a gente usava na faculdade, veio e perdi. É como quando tu faz algo, tu usa alguma coisa, um fermento numa massa, que tu faz aquela experiência, aquela atividade ser potencializada naquele momento sem um gasto de energia, entende? É como se a gente botasse um pouco mais de energia na nossa energia, mas é como se tu botasse um aditivo na gasolina, tu deixa a gasolina com potencial maior, é o que a gente faz no nosso prana. Então, eu não preciso gastar todo aquele meu prana, que é o meu tempo de vida.
eu otimizo o meu próprio prana, eu capto cada vez mais prana do meio ambiente, a minha energia vai ser mais longa. Eu vou ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Então, vamos voltar lá. Então, se tiver que saber só duas energias, saiba o prana e o apana. Mas a gente tem 5, tá? Aqui começou até na apostila, começa falando sobre o apana, aí depois fala do prana, e aqui vem mais 3, ó, 3 subdivisões que é legal saber. A gente tem o Dana Vayu, é uma corrente ascendente de energia que se origina na altura das clavículas. Então, tu sabe que o prana vai subir, mas a gente tem uma subdivisão desse prana. Então, uma energia que parte daqui, dessa cintura escapular, da altura das tuas clavículas, e sobe na inalação, quando a gente inspira, ela sobe, e quando a gente expira, ela circula dentro do nosso cérebro, do nossa caixa craniana. Ó, na exalação, a energia circula dentro da cabeça. É responsável pela saúde dos sentidos, tirando o tato, que o tato está espalhado por todo o corpo, né? Mas o resto dos nossos sentidos está aqui. Por que que a gente acha que a nossa mente está na nossa cabeça? Por que que é tão comum a gente achar que a nossa... Porque para o yoga a mente não está na cabeça, né? Começando por aí. A mente está no corpo todo. Mas por que que a gente tem a real sensação que a mente está na cabeça? Ah, porque eu tenho o cérebro, né, Carla, que comanda tudo. Tá, tudo bem, mas vai. Mesmo uma criança tem essa sensação. Pô, a minha mente está na cabeça, o que eu penso está aqui. Por que que a gente acha que o que a gente pensa está aqui? Porque aqui na cabeça tem muitos órgãos dos sentidos, né? E o tato, ele se espalha, mas olha só, tem o paladar, audição, visão e audição. Então, como os sentidos, eles são muito estimulados por aqui, a gente acha que a mente está na cabeça, né? Mas para o yoga, a mente está em tudo, né? Então, a gente tem essa energia que sobe aqui. Quando expira, essa energia permeia toda a cabeça. Depois a gente tem o Samana Vayu. Esse é muito legal. É uma corrente horizontal, porque olha, percebe que até agora eu falei de cima, de vai para baixo, depois aqui do pescoço, aqui das clavículas, vai para a cabeça, mas o Samana Vayu é um círculo de energia, gurias, na nossa cintura. O que é mais lindo, que dizem que quando a gente está... depois eu até mostro para vocês o livro, até está aqui pertinho, mas eu não vou achar, acho que rapidinho a página. É um desenho chinês até. Quando a gente está formatando o nosso corpo, a nossa energia, a gente vai produzir um novo corpo, né? De alguma forma, o primeiro círculo de energia que se fecha é esse, é a energia da cintura. Aqui até ele não fala isso, né? Ele fala assim, se irradia do centro do plexo solar aqui é abdômen, né? É o jeito que eles traduzem, na inalação, e se recolhe de volta ao centro na exalação. Então, quando tu inspira, esse centro de energia, que é como se fosse um cinto aqui de energia na cintura, se expande, e quando tu solta o ar, ele volta em direção aqui ao umbigo. É responsável pela saúde da digestão dos alimentos, assimilação dos nutrientes, barará, barará, parará. Vai o flui livremente. Experimentamos vitalidade, autovalorização, clareza e propósito de vida. Quando a gente vai formatar o nosso corpo, primeiro ele é um corpo prânico, o primeiro círculo de energia que se fecha é esse, redondo. Depois ali entram os canais de energia, os outros pranas, para fazer as outras partes do corpo, mas é como se fosse um círculo que segurasse todos os outros canais de energia que entram, os outros caminhos de energia. Então, esse é o primeiro círculo de energia que se forma.
E aí a gente tem Viana Vayu, que é uma energia que se espalha para os membros do corpo, principalmente braços e pernas. Então, é uma corrente de energia que se irradia do centro do corpo para as extremidades a cada exalação. Normalmente, quando eu dou exercício, quando eu dou relaxamento, né, eu falo, né? Inspira, sente o ar entrando por um ponto no centro do teu peito. Às vezes até me confundo, quero falar coração, mas na verdade não é o coração, porque o coração está mais para o lado de cá, né? A consciência está num ponto aqui no centro do peito. Quando inspira, esse potencial aumenta, e quando expira, ele se espalha. Esse é o Viana Vayu. Beleza? 5 energias, então, 5 caminhos. Então, vai lá. A gente tem um tempinho. Como a gente tem pouco tempo, eu vou pular o Kapalabhati. Lembra do Kapalabhati, crânio brilhante? Segura o papelzinho, assoa, limpa as narinas para a gente fazer os exercícios respiratórios. Primeiro exercício, sempre, via de regra, se a gente vai começar a respirar. Crânio brilhante. Então, está aqui na apostila de vocês. Segundo exercício, Bhastrika, aquela postura do fole. Lembra? Barriga para dentro, ar para fora. Barriga para dentro, ar para fora. Lembra que eu falei, tem 3 exercícios respiratórios básicos que a gente deveria aprender, que é o crânio brilhante, fácil, limpar as narinas. A respiração em fole, em abdômen, a gente já praticou, vai praticar mais. E a respiração alternada, que pula esse Ujjayi Pranayama, é esse aqui, ó. Nadi Shodhana Pranayama ou Anuloma Viloma. Aí eu queria fazer com vocês esse. Podemos? Até para a gente ficar bem zen. Normalmente a gente tem feito, dá para fazer sentadinha na cadeira como vocês estão. Normalmente a gente tem feito assim, ó. Liga polegar indicador. Acha uma posição, solta a apostila agora. Acha uma posição confortável. Lembra? Sobe mão direita, respiração alternada. A gente falou um monte agora da teoria, né? Na prática, a gente está tentando equilibrar os canais de energia. Aí a gente fazia assim, eu dizia, maneira mais fácil de fazer e de ensinar. Sobe mão direita pertinho da narina direita. Inspira, solta o ar, obstrui narina direita e puxa o ar pela esquerda. Segurar nos pulmões e tal. A gente vai, né, trocando a narina quando os pulmões estão cheios de ar. Ok, essa é a maneira mais simples, mas agora a gente vai fazer de uma maneira um pouquinho, só um pouquinho mais complicadinha. A gente vai fazer um mudra, ó. Quem é da minha época lembra do hang loose. Lembra do hang loose, do surfista? Faz o hang loose, só que faz um hang loose fechadinho, assim, ó. Puxa o minguinho. Aí, solta o anelar junto, ó. Ele não precisa ficar esticadinho, assim, não precisa ser uma contorsão com os... ó. Baixa ele aqui, assim, ó, Sabrina, que aí ele gruda, ó. Isso. Baixa um pouquinho o teu minguinho. Isso aí, perfeito. Só com a mão direita, Mariusha, mas é isso aí, perfeito. A gente vai usar só a mão direita. Esse aqui pode ser feito de outro jeito também, mas vamos com esse aqui. Esse aqui, na verdade, ele vai fazer que interrompa por completo a respiração. Ó, aqui, ó, uma pinça. Ó, quando eu fechar, eu fechei de verdade. Ó. Então, a gente não fica só, segura o ar no pulmão. Não, quando segura o ar no pulmão, segura o ar no pulmão mesmo. Tranca os dedos, tá? Então, tu vai posicionar o teu hang loose, não é esse o nome, né? É que eu não lembro o nome. Não lembro o nome desse mudra. Depois a gente olha na apostila, tem? Não tenho a mínima ideia de como seja, gurias. Deve ter lá. É para ter, senão a gente pesquisa. Ó, vai trazer na frente do rosto, é a mesma coisa. Então, vai lá, fecha um pouquinho os olhos.
Respira um pouquinho, consciente. Se tu quiser, até abre os teus olhos, ó, da mesma maneira. Estou com a mão pertinho do meu rosto. Enche os pulmões de ar primeiro. Solta o ar. E agora vem com o teu polegar obstruindo a narina direita. Puxa o ar pela esquerda, narina esquerda. Anelar e minguinho trancam as duas narinas e o ar fica no seu pulmão. Como uma pinça, você fecha por completo as duas narinas. Agora solta o polegar e deixa o ar sair pela narina direita. O ar saiu, o ar entra, mesma narina. Tranca o nariz com o polegar, segura o ar nos pulmões. Agora você vai soltar anelar e minguinho. Deixa o ar sair pela narina esquerda. Puxa o ar pela narina esquerda. Retém. Anelar e minguinho. As duas fossas nasais obstruídas. Segura o ar no pulmão. Solta polegar, deixa o ar sair. O ar sai, o ar entra, inspira. Polegar obstrui a narina. Nariz obstruído por completo, mantém o ar nos pulmões. Solta, anelar e indicador. Deixa o ar sair. O ar sai, o ar entra. Obstrui totalmente o seu nariz. Segura o ar no pulmão. Solta polegar. O ar sai, o ar entra. Obstrui narina direita com polegar. Nariz completamente obstruído, ar nos pulmões. Soltou. Anelar e minguinho. O ar sai, o ar entra. Obstrui por completo o nariz. Soltou o polegar. Inspira. Obstrui por completo. Última obstrução. Solta o ar na narina esquerda. Relaxa agora o teu braço, relaxa as tuas mãos, mantenha os olhos fechados. Respira normalmente. Vai abrindo os olhos. A partir de agora, com esse mudra, a gente consegue colocar ritmos, dar soninho, dar um relaxamento. Essa é uma respiração maravilhosa. Parece que eu vou morrer. Tu vai morrer, Sabrina, por quê? Passou mal? Fala pra gente que tu sentiu. Abre teu microfone, não abriu. A narina esquerda parece que o ar não entra. Coisa mais horrível. Pois é, o que acontece? Aí, por isso que é bom a gente fazer o Kapalabhati antes, fazer o Bhastrika, porque a gente entrou direto na respiração alternada. Agora aí tu pensa assim, sem julgamento, tá? Sem julgamento. Narina esquerda, qual é o canal de energia? Ida.
canal yin, mais yin, energia mais introspectiva. Isso vai variar de momento do dia para momento do dia. Teoricamente, talvez tu seja, teoricamente, uma pessoa um pouco mais agitada. Se teu canal de energia ida está mais obstruído, entendeu? Então, a gente faz esses exercícios, por isso que a dica é: começa com o crânio brilhante, assoando o nariz, parará. Aí depois faz respiração do Foley, que vai hiperoxigenar o corpo, e aí depois tu faz respiração alternada. Senão, às vezes, tu sente muito essa diferença de uma narina para outra. Depois que tu assoou um pouco o nariz, liberou, elas meio que equilibram, facilita, né? Porque aí, se não está entrando ar pela narina esquerda, é a sensação que tu sente, aí é desconfortável. Então, foi bom a Sabrina falar isso, né? Então, a vida real é isso mesmo. Quando a gente fica falando, ó, faz primeiro os outros, não sei o quê, é melhor fazer os outros primeiro. Mas não se julga. Mais adiante aqui na apostila, a gente tem, eu não coloquei o Chandra, até vou compartilhar já aqui, ó. A gente está aqui na Dishodana, depois a gente volta para ele. Daqui para frente a gente vai botar ritmo, né? Ó, logo em seguida aqui, ó, tu tem Surya Beda. Depois que passa ali, já é a página 210. No meio da página 210 tem Surya Beda. Eu não botei aqui Chandra Beda. Tu até pode botar. Em cima do Surya, pode desenhar um sol ou escrever sol. É a respiração do sol, do canal de energia da Pingala, da energia mais extrovertida, né? Ra. Lembra que Ra é sol e Ta é lua, de Hatha Yoga, né? Equilíbrio da energia. Pode escrever Beda. Bedha, eu não quero errar, viu? Mas eu acho que é B-E-D-H-A, Bedha. Ai, desculpa, tô louca. Chandra. Chandra é fácil de escrever, é como se fala mesmo. Chandra, com CH. Chandra Beda. Chandra Beda. Então, aí seria a energia da lua, energia mais ida, que é a narina esquerda. Aí tu lê aqui, ó, Surya Beda. Feche os olhos e repita mentalmente o mantra Om. Agora mantenha a narina esquerda fechada. Inspira pela direita. Retém. Solta o ar pela esquerda. Aí inspira pela direita. Surya Beda, tu sempre vai só inspirar pela direita. Se tu tá agora, depois que tu fizer o teu exercício, tu ainda sentir um pouquinho a tua narina esquerda obstruída, tu pode fazer o Chandra Beda, que é só inspirar pela narina esquerda. A gente não estava trocando? A gente fazia assim, né? Inspira, segura, solta o ar, inspira, segura, solta o ar. Agora, no Chandra Beda, vamos fazer para a Sabrina aqui. Obstrui narina. Vamos lá, faz o teu mudra. Uma mão em Ana Mudra, outra mão no Hang Loose aqui, que eu não lembro o nome. Obstrui narina direita com o polegar. Inspira pela esquerda. Sabrina vai morrer. Segura. Soltou o polegar, solta o ar. Obstrui de novo narina direita com o polegar. Tu só puxa pela esquerda e solta pela direita. É só para ir ativando cada vez mais a tua narina esquerda, entendeu? Então, tu só puxa pela esquerda e solta pela direita. Puxa pela esquerda, solta pela direita. E se for a narina do sol, que é a narina direita, puxa pela direita, solta pela esquerda. Puxa pela direita, solta. Então, inspira por uma só. Não troca, né? Respiração alternada já está falando o nome, né? Alterna as narinas, né? Nessa, ou é só a narina solar ou só a narina lunar.
queria dar um último aqui, só para a gente terminar hoje. E antes disso, eu queria só falar que aqui, ó, quando a gente voltar ali na página 210, quando começa na Dishodhana Pranayama, aí passou para a página 211, tem a explicação. Inspira por uma narina, expira pela outra, inspira por uma, parará. E embaixo começa um negócio que parece matemática, código Morse, ou um 2, ou um 4, ou um 2, ou um 3, ou um 4, não sei o que, não sei o que. São as proporções que a gente começa a colocar. Qual é a primeira proporção que tu coloca? Inspira, 4 segundos. Retém, 4 segundos. Solta em 4 segundos. Igual a respiração quadrada. Depois a gente já começa. Inspira em 4 segundos. Retém em 12 segundos. É a proporção. Solta em 8 segundos. Então, a proporção seria 1, 3, 2. Está mais aqui embaixo, ó. 1, 4, 2. Acho que eu não botei 1, 3, 2. Mas não faz mal. Seria essa proporção. Vamos nessa aqui que eu botei aqui, ó. 1 para 2, ó. Então, inspira em 4 segundos. Segura o ar em 8. Solta em 4. Aqui eu ainda não estou colocando, gurias, o ritmo de ficar sem ar, tá? Mas lembra que são 4 etapas. No início, na respiração alternada, a gente faz só 3. Inspira, retém e solta. Não fica sem ar, tá? No início, respiração alternada, a gente usa só 3 etapas. Depois a gente vai usar as 4. Então, isso aqui com o tempo, agora, em cada aula que a gente for fazer, eu vou dizer, ó, gurias, a gente vai usar essa proporção. Pega, eu botei 4 segundos, né? Um tempo médio, assim, que normalmente é confortável para todo mundo. Vou pegar 4 segundos, então eu vou ter, inspira em 4, retém no triplo desse tempo, retém em 12, solta em 8. Às vezes é meio desafiador, então solta em 4. Ou tu baixa todo o tempo. Inspira em 3 segundos, retém em 12 e solta em 6. Aí tu vai adequando, tá? Aí depois vai entrar a retenção sem ar. Mas a gente vai ir vendo devagarinho, só para vocês já terem noção disso aqui. Não é código Morse isso aqui. É os ritmos da respiração alternada. Aí eu queria que a gente visse o Jai Pranayama, respiração psíquica, para a gente finalizar. Que é bem fácil, tá? 1 minuto. O Jai Pranayama, eu espero que vocês me escutem eu fazendo. É uma respiração, eu nem vou ler o que está aqui, tá? Vamos direto fazendo. É uma respiração com aquela contração da glote. Sabe quando tu faz, aí no sul, principalmente aqui no Rio de Janeiro, eu não vou conseguir fazer. Sabe quando tu faz fumacinha no inverno com a boca, faz, sabe? E deixa o vidro, o espelho assim. Esse barulho a gente vai fazer inspirando e expirando, só que com a boca fechada. Então tenta fazer aí, ó. Solta o ar e faz igual fazer. Vocês conseguem me ouvir? Mais difícil é puxar o ar e fazer esse barulho. Agora tu tá com o espelho na tua frente, tá fazendo. Agora puxa o ar e faz esse barulho também. É uma contração na glote. Então, tu fecha um pouquinho a glote, entra menos ar, a respiração fica mais longa. É quase como se o ar entrasse aqui pela garganta. E ela tem esse ruído. Ela aquece o corpo, então aí no sul é maravilhoso. Essa respiração
Dá para fazer a aula toda a aula, tirando no momento que tu estiver em relaxamento e estiver fazendo outro pranayama, né? Mas todo asana, qualquer exercício que tu estiver fazendo, tu faz com ele. Ujjayi Pranayama, ou Ujjayi, tem algumas pessoas que dizem Ujjayi Pranayama, que é o... Não precisa ser um barulho muito alto, mas tu tem que conseguir escutar. Tu mesmo tem que escutar a tua respiração. Dá até para ser um exercício de meditação. O que vai acontecer? Como a glote fecha um pouquinho, o ar entra mais devagar, a respiração fica mais lenta. Então, se eu for fazer assim, eu só vou estender os meus braços enquanto eu estiver inspirando. Ó, se eu respiro normal, eu faço assim. E eu tive que correr com os braços no final. Se eu estou em Ujjayi, ó, minha respiração fica muito mais lenta. Então, tu só mexe o corpo enquanto o ar estiver entrando e saindo, porque tu escuta bem a tua respiração e ela fica mais longa. Então, todo o exercício eu vou falar agora. Ó, coloca o Ujjayi Pranayama, gato e vaca, exercício maravilhoso, aquele de olha para frente, 4 apoios, arredonda a coluna. Exercício maravilhoso de fazer em Ujjayi. Inspira. Expira. Feito? Visto então? Próximas aulas a gente vai ir só fazendo. Aí sábado que vem a gente vai continuar em pranayama, do mesmo jeito que a gente está, tá? Aí a gente não vai fazer revisão, a gente vai entrar direto fazendo. E vamos fazer todos, até para quem tem essa questão, tem dias que a gente está com uma narina mais obstruída, não sofrer tanto. Tá bom, amores? Vou deixar vocês almoçarem aí. Já sei que está todo mundo esperando vocês. Então, palmas das mãos em frente ao peito. Que os méritos das nossas práticas, dos nossos estudos se expandam e toquem a todos os seres. Que todas nós estejamos livres de um dos maiores obstáculos, que são os pensamentos negativos. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigada, amores. Bom final de semana para você. Se cuida. Até segunda eu não vou ter dor de barriga, a gente vai ter aula. Até isso eu tive. Emoção da despedida, eu acho que foi uma pizza que eu comi. Beijo então, amores. Obrigada. Até segunda, se cuidem.